A paz de Deus, amados e amadas irmãs, tudo bem? Como os irmãos estão? Espero que esteja tudo na paz. Como diz o hino, mesmo em dor profunda, mesmo em aflição, nós sentimos a paz de Deus. Que os irmãos e irmãs não percam essa paz por nada. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Nós vamos começar esse vídeo falando sobre o Evangelho puro, sem o intuito de querer chamar para a igreja A, B, ou alguns igual falam que só a minha tá certo. Acho muito errado isso. O correto é ganhar almas, evangelizar para Cristo, para entrar no céu, ponto. Sem esse negócio de ficar apontando o dedo, né? Aquela igreja não é correta, a minha é. Isso aqui, eu acho que até uma grande falta de amadurecimento, tanto material quanto espiritual. Lembra daquela parte? Dois jovens, né, que foram usados por Deus ali, tá bem claro que foi por Deus, Eldad e Madad. E Josué, né, um moço foi lá, anunciou para Josué, e Josué foi lá, como servidor de Moisés, foi lá e falou para Moisés proibi-los, achando que estava errado, seria só Moisés. Moisés já tinha esse amadurecimento, falou: sente ciúmes por mim? Eu queria que todos profetizassem, né? Ou seja, vamos ficar contente quando tem mais um, mais outro, né, entrando para evangelizar. O evangelho é correto, né? Sem negócio de querer puxar sardinha para um lado para o outro, né? Para Cristo, né? Puxar as almas para Cristo, esse é o correto. Vamos falar hoje sobre um ponto de doutrina que está na Bíblia, confronta com algumas crenças que nós estamos vendo hoje na internet, algum outro lugar. Cuidado, tá? Creio que todos que leiam a Bíblia vão entender que lá não fala de nenhuma igreja, nenhuma placa, lá não vai falar congregação, lá não vai falar assembleia, não vai falar católico, não vai falar nenhuma, ok? Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar, tá? Você vai achar assim: a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Esmirna. É assim que você vai achar, a igreja que está naquele local, mas não vai falar a placa da igreja, ou que o Senhor Jesus veio buscar a sua igreja, vai buscar a sua igreja, mas só a igreja fulana de tal. É uma heresia, né? Ou seja, uma coisa que está totalmente fora contra a Bíblia. Bom, meus caros, vamos fugir disso. O básico do evangelho seria para se salvar e ir para o céu, salvo por Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus. Ou seja, crer que Deus, por amor a nós, amou ao mundo de tal forma que enviou seu Filho Jesus Cristo por amor de nossas almas. Sofreu, morreu, tudo para quê? Para a salvação das nossas almas. Porque a lei estava escrito que era enferma, estava incapaz de salvar. A lei é o quê? Lei mosaica. Por isso que nós não continuamos seguindo a lei mosaica, que era muito pesada, o homem não conseguia, a maioria acabava morrendo no pecado, né? Então veio Jesus Cristo pela sua graça nos salvar. Aí não é mais pelas obras, mas sim pela graça, por favor de Deus. Ou seja, é um amor que nós não merecíamos, né? Essa é a graça. Outra parte, além de crer, é se batizar. Essa parte que Jesus Cristo quis dizer: o homem, para se salvar, tinha que renascer novamente. Como Jesus Cristo foi batizado já adulto, né? Presta atenção nessa parte, adulto, porque tem que crer para se batizar. Crer que também, né, Deus é potente para apagar os seus pecados. E no símbolo do batismo, peçam nas águas, né? Seja no rio, seja no tanque de batismo, seja o que for. Está de pé. Quando ele faz movimentos debaixo da água, é um movimento como se ele estivesse morrendo para o mundo, tá? E quando você sobe, você levanta uma nova criatura. Isso é um símbolo, tá? Ou seja, você já creu no seu coração e o batismo está sendo um símbolo daquilo que você está
tipo como se fosse assinando um contrato, vamos pôr assim. Não deve fazer mais aquelas coisas erradas que fazia. Ninguém vai se tornar santo depois que batizar. Coisas que já são, vamos pôr assim, mais grave, mais pesado, nós devemos evitar fazer a todo custo. Seria esse o quê? Você não é casado e vive com outra pessoa, morando junto. É interessante regularizar antes de se batizar. Que aí depois, se já tiver casado, você batiza e não vai cair mais no pecado novamente. Cuidado para não fazer o contrário. Você batizar e depois acabar, continuar vivendo amigado com outra pessoa e tudo, ou pegando outras mulheres por aí, que aí vai complicar a sua salvação, né? Muito cuidado. Nunca comer carne sufocada, com sangue, né? Igual o chouriço. Tem outras comidas que é feito com sangue mesmo, né? Coloca o sangue lá para você comer. Entre casados está o adultério, né? O homem casado vai lá e se deita com outra mulher, ou a mulher se deita com outro homem. É uma coisa também pesada, né? Que Deus não tem que evitar isso de todo custo. Não faça isso. O vídeo vai ficar muito longo, mas depois nós vamos fazendo outras partes, tá? Mas o correto é o quê? Você faça só o que é o correto, igual está escrito no Provérbios, né? Uma vida agradável diante de Deus, em paz com todos, se possível, né? Resumindo, é isso aí, paz com Deus. Na Bíblia fala bastante coisa, no nosso manual. Lá fala tudo que nós devemos fazer. Cuidado, se alguém está, por exemplo, tá na frente da igreja falando que pode tudo, as coisas, não tem problema, trocar de casal, um monte de coisa que hoje a gente vê por aí. Cuidado, né? Uns falam para dar o carro e tá tudo certo, tudo bem, né? Igual acontecia que alguns faziam tanto mal por aí e depois chegar na hora de morrer, dava algum dinheiro e ficava como, né? Tem como santo até às vezes, né? Então toma muito cuidado com essas coisas, tá? Coisa totalmente do homem, não tem na Bíblia de jeito nenhum. Apocalipse 21, verso 8, fala uma lista. Mas aos tímidos, eu creio que seja aquela pessoa que tem vergonha de anunciar o reino de Deus. Deus fala uma coisa para ele fazer, não faz. Senhor. Aí daqui a pouco morre e não fez nada. Tudo com vergonha. O que os meus amigos vão pensar? Para mim, a minha opinião, esses são os tímidos. Não aquele que a pessoa tem timidez, mas na hora de fazer o que Deus manda ele faz, então não tem nada a ver, ok? Quanto aos idólatras, né? Idólatras não é só aquelas imagens que você vai diante dela e ajoelha e pede, santo fulano de tal, você está fazendo de um ídolo, mas também pode ser de um pastor, sabia? Aquele pastor, não, eu tenho que ir lá, viaja, né? Tudo porque aquele pastor, meu Deus, esse... Não, tem que ir lá, nossa, eu vou até ficar sem dormir por causa desse pastor. Tem que ir lá ver a pregação. Cuidado, é um ídolo. Aqueles que gostam de futebol, os homens não vão gostar dessa, né? Aquele famoso lá, aí você põe lá aquela foto no celular, eu sou igual a ele, não sei o quê. Aquele tá fazendo de ídolo. Cuidado. Então ídolo não é só santo, aquele de escultura. Bom, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser várias outras coisas que pode se fazer de ídolo, né? Aos incrédulos, lá também está escrito, aquele que não crê em nada, tudo duvida, você fala com ele, ou está escrito lá na Bíblia, mesmo assim, ele não acredita, duvida, né? E tem uma parte que está escrito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E você, o que você achou desse vídeo? Comente aí, tem alguma observação? Amados, vamos fazer outros vídeos para continuar, tá bom, queridos? É bom demais falar da Bíblia, do Evangelho. Espero nos demais vídeos.